Boa noite. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jugo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre educação fiscal. Qual a importância desse tema e por que isso afeta a sua vida. Nós vamos conversar com o advogado Matheus Anjos. Matheus, seja bem-vindo ao Jugo do Poder. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Zelan, primeiramente, queria te agradecer a oportunidade. É muito importante tratar sobre esse tema, abrir uma pauta para falar de educação fiscal, tratar sobre uma deficiência, às vezes, de informação que o contribuinte tem e, ao mesmo tempo, a falta de segurança do Estado como um todo de passar essas informações ao contribuinte, criando uma relação melhor entre contribuinte, Estado e trazendo um benefício social muito maior. Por que você acha que a educação fiscal é importante? A educação fiscal, ela tem uma importância muito grande, principalmente se analisarmos a educação de base. Se tivéssemos uma educação muito mais implementada na educação das escolas, ensinando o que é um tributo, ensinando a importância financeira de uma composição de um Estado, que desde os tempos primórdios o Estado ele precisa do tributo para se manter de uma certa forma, o que se questiona muito é o uso desse dinheiro, desses recursos que são recepcionados pelo Estado. Então, se o contribuinte trabalha de uma forma mais inteligente, mais acessível às contas públicas, ele pode participar muito mais do debate dos gastos públicos. Você está se dizendo que o cidadão deve conhecer os tributos para poder cobrar ao Estado a aplicação desses recursos, é isso? Na verdade, seria basicamente isso, seria um processo dialético entre contribuinte, entre Estado, e o poder de informação do contribuinte gera ao Estado, obrigatoriamente, uma maior gerência desse valor, desses dinheiros que são arrecadados. Então, a partir do momento em que acessa-se mais os portais de transparência dos municípios, estados, União, entender um pouco mais sobre o gasto público, entender quais são as áreas que têm uma maior carência, você participa automaticamente da criação do Estado como um todo. Então, o cidadão pode contribuir muito para isso. Agora, isso a nível municipal você fala mais, né? Porque participar com a criação de tributos estaduais e federais já fica um pouco mais distante, né? Sim, com certeza. Agora, o que consistiria, na sua opinião, a educação fiscal? Como é que você faria essa educação? É o quê? É o telespectador se inteirar mais ou é preciso mais formalmente nas escolas e tudo mais? A gente trabalha muito, Zelan, com essa parte nos municípios, principalmente nos municípios menores da Bahia, porque a gente ainda tem uma visão extremamente arcaica, primata, do sentido do tributo, ainda como se o tributo ele fosse uma privação da liberdade como um todo. Eu diria que é mais do que a privação da liberdade, é quase uma prisão perpétua, porque, segundo o ditado popular, não tem nada mais certo do que a morte e os impostos, né? Justamente isso. Então, por essa visão popular, a gente, com a educação fiscal, tenta, de uma certa forma, inibir a sonegação. Tentar diminuir a sonegação de imposto para mostrar, olha, se você contribui e cobra e fiscaliza as políticas públicas que o seu município faz, e de forma municipal, principalmente nos municípios menores, é muito mais fácil esse controle, você, além de participar, se ajuda o crescimento do seu município. Então, é meio que uma arrecadação individual para uma distribuição coletiva. Mas se a gente considerar que a maioria dos empregos no país são informais e pela informalidade não há cobrança de tributos ou não há o pagamento de tributos, pelo menos de forma automática. Então, na realidade, quem paga e contribui pagando tributos diretos, não os indiretos, né? Porque todo mundo paga tributos indiretamente. Mas diretamente são muito poucos e por isso a carga fica sobrecarregada numa parcela menor da população. Sim. Aí a gente tem um pouco da capacidade contributiva, então, assim, também quem tem uma possibilidade de contribuir mais, a gente tem aí automaticamente uma possibilidade de pagar mais tributo, vai efetualmente pagar mais tributos, mas automaticamente as pessoas também que não têm uma condição de pagar, tem que se analisar também as legislações dos municípios para ver, um exemplo, em muitos municípios que a gente trabalha, o IPTU ele não é cobrado de pessoas de baixa renda. Então, automaticamente, a gente
cria-se uma isenção tributária como um próprio benefício de interesse social. Mas em cidade pequena, o prefeito nem gosta de cobrar o tributo, porque se ele cobrar IPTU, ele perde o voto, né? É um problema que a gente vem enfrentando diariamente na vivência do trabalho com a coisa pública nos pequenos municípios. A insatisfação popular da cobrança do tributo e os tribunais de contas do Estado da Bahia já vêm há uns 3, 4 anos, cada vez mais formalizando nas contas dos prefeitos a renúncia de receita. Então, olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código Tributário, tudo isso lhe obriga a exercer a cobrança dos tributos que lhe competem. Aqui no município, vamos falar dos tributos para o telespectador entender. O município você paga o IPTU e o que mais? O ISS? IPTU, ISS, ITBI e vem as taxas aí, que a gente teria a taxa de fiscalização e funcionamento, a taxa do alvará da empresa. Lixo, a depender do município tem aí a TRSD. TRSD o que é? Taxa de resíduos sólidos e domiciliares. Assim, é taxa de lixo. Isso, basicamente. Então, a gente teria esses tributos, de uma certa forma, os mais assíduos aí na cobrança. A gente enfrenta um problema muito grande na cobrança do ITBI, porque muitos municípios não fizeram reforma fundiária ou ainda não têm escritura de imóveis. Então, a gente tem uma baixa arrecadação do ITBI. ITBI é imposto... De transmissão de bens imóveis. No momento que eu vou fazer a transmissão, a venda de um bem, eu tenho que efetuar o pagamento do ITBI. E aí, como esses imóveis não têm escritura pública de compra e venda, não tem uma matrícula no cartório, um procedimento mais regularizado, a gente não realiza a cobrança porque ela seria sobre a propriedade. E focamos muito no ISS e no IPTU. Mas o ISS, muitas vezes, a gente não consegue ter uma arrecadação, justamente até pela fala, que foi muito bem colocada, dos trabalhos serem muito informais. É uma fiscalização extremamente complexa, porque nos municípios menores, além de você ter a dificuldade em arrecadar, você também, a máquina pública não dispõe de muitas pessoas para a gente utilizar como meio de fiscalização. Mas isso eu acho que vai mudar com esse aparecimento de certos instrumentos, vamos chamar digitais, né? Como o Pix, por exemplo. Sim. Se agora todo mundo está recebendo como o Pix, daqui a pouco a Receita vai pegar essas informações, vai cruzar e daqui a pouco o telespectador vai estar pagando tributos também. Sim, com certeza. Porque a voracidade do Estado é impressionante, né? Com certeza. O Pix, ele tem, de uma certa forma, um controle sobre transferências bancárias e o mundo digital vai levar cada vez mais a isso. É muito engraçado, interessante, de uma certa forma, a vivência dos municípios menores, porque é uma visão muito sedimentar sobre a cobrança do tributo. Olha, se existe cobrança tributária, existe automaticamente uma insatisfação popular e política. No momento que debruçamos sobre os municípios que enfrentam esse problema, precisamos fazer uma educação de base. Quando começamos esse trabalho, fizemos primeiro uma reestruturação administrativa, ensinamos mais, aprimoramos a técnica tributária e o método também de atendimento ao próprio contribuinte. Explicando o que é aquilo que ele está pagando, por que ele está pagando, o que isso pode gerar a ele. Criando mais transparência nos portais de transparência dos próprios municípios, dando publicidade a esses dados. E a educação fiscal, ela tem um ponto que a gente conseguiu atingir muito a população, que foi os outdoors colocados em obras públicas e dizendo a porcentagem do imposto que foi pago pela população que foi direcionada àquela obra, aquele tipo de infraestrutura. Apesar de o imposto não ser vinculado, não ter um vínculo, a gente traz isso como uma demonstração de que o seu dinheiro está sendo utilizado para o benefício de todos. Mas isso aí é investimento, né? Investimento. Mas a maior parte dos tributos é gasto na manutenção, no custeio da máquina pública, sobretudo o salário de servidores. Eu queria falar sobre isso no próximo bloco, para a gente ver se a gente não está pagando demais de salário de servidores, etc. Tranquilo. No próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, Educação Fiscal com Matheus Anjo. Até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o Matheus Anjos, que é advogado. Nós estamos falando sobre educação fiscal e a sua importância para a sua vida. No bloco passado ficou a pergunta, né, Matheus, sobre a aplicação dos recursos que são arrecadados pela arrecadação tributária. A maior parte vai para o custeio mesmo, né, pagamento de salários e toda a máquina estatal. Nos municípios isso é muito importante. Sim. A máquina pública, claro que ela tem uma necessidade de manutenção e existe a manutenção que existe a repartição das próprias receitas dos tributos maiores, dos tributos da União, dos tributos do Estado, que os municípios recebem a sua participação. Mas o que realmente faz a máquina pública no dia a dia ter uma melhor efetividade na prestação do serviço é a arrecadação municipal. Isso modifica muito a forma que o município vai tratar até a sua população em relação aos benefícios que ele pode conceder. Realmente, os gastos públicos são exorbitantes, são muito altos, servidores, a manutenção, mas uma grande parte desses valores que são gastos pela máquina pública e existe a manutenção da máquina pública é justamente para trazer ao contribuinte um melhor bem-estar. Por quê? Apesar dos impostos serem livres e eu posso utilizar para saúde, educação, enfim, as taxas, elas automaticamente são utilizadas, uma grande parte da sua receita, para o funcionalismo da máquina pública. Então, eu tenho uma taxa de fiscalização, funcionamento, a taxa do alvará de funcionamento que as empresas utilizam no momento da abertura das empresas, ela é utilizada pelo setor tributário, para melhorar o setor, trazer melhorias e atendimento ao próprio contribuinte. E aí a gente tem aquele poder de fiscalização que a máquina pública tem. Mas eu não sei se o contribuinte percebe que a aplicação do recurso dele está indo diretamente em benefício a ele. Eu vejo muito que a média salarial, por exemplo, do funcionário público em relação à do funcionário da área privada é muito maior. E isso causa uma certa, digamos assim, desequilíbrio na sociedade, porque não é preço de mercado, é preço estabelecido na negociação coletiva, e essas negociações têm peso, porque sindicatos fortes e acaba saindo mais caro. Com certeza. E quem paga é todo mundo. Perfeito. E se a população não tem, o servidor público não presta um serviço adequado, é muito difícil você arrecadar imposto, fica todo mundo reclamando. Com certeza. Tanto pela arrecadação quanto pelo pagamento, é bem complexo o entendimento da máquina pública. E o que ocorre em diversos municípios é que o sindicato ele pressiona em momentos políticos, criando apoios políticos a prefeitos, a candidatos a prefeitos, e ali naquele momento consegue-se fazer algumas negociações, que aí aprova-se planos de cargos e salários, estatutos para os servidores, que têm diversos benefícios que o servidor privado, o funcionário privado não tem. Então, o poder de fiscalização que o município tem, que o Estado tem, que a União tem, o contribuinte também tem o poder. E como é que ele pode exercer isso? Não, primeiramente, ele pode exercer de forma a analisar as contas. Eu sei que isso precisa de vamos dizer, um pouco de expertise sobre contas públicas. Por isso, educação fiscal. E aí, justamente, entra aí a educação fiscal e automaticamente criando denúncia, formulando aos órgãos de controle, caso ele entenda que exista algo extremamente indevido, abaixo-assinados. Existem algumas formas que o contribuinte ele pode sim reivindicar os seus direitos. Eu sei que, por exemplo, que você trabalha em diversas prefeituras. E alguma delas já foi implantado o orçamento participativo? Não. Ou seja, o orçamento participativo nada mais é, telespectador, que a sua participação na elaboração da aplicação dos recursos que vêm dos tributos. Sim. Ou seja, a participação do povo para saber onde é que vai ser colocado o dinheiro. Se o povo não participa, onde fica a democracia disso? Assim, não se abre vamos dizer, uma participação direta, mas se faz audiência pública no momento da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias do município, do plano plurianual. Então, abre-se também para a população poder participar. O que eu vejo com maior dificuldade é o interesse da população, porque a população, em sua grande maioria, tem a ideia de que eu pago e o retorno não vem. Ou senão não vem com a qualidade que deveria vir. Mas, por exemplo, a gente joga muita culpa no prefeito, né? Porque ele é o executivo. Mas nós temos no município o legislativo
que custa também muito caro. Quanto é que hoje, em média, custa o legislativo? Eu não digo custa, quanto é que se transfere de recursos para o legislativo mensalmente? Não vou saber te responder em relação a valores exatos. Mas tem um percentual que é obrigatório, não é? Não sei te responder. Tá certo. Percentual. Agora, de qualquer forma, esse dinheiro, quando vai para a Câmara, ele também precisaria ser fiscalizado. E a própria Câmara de Vereadores não divulga seu orçamento, né? Sim, tem-se uma dificuldade muito grande, principalmente a Câmara aprova as contas que são enviadas pelo Executivo, tem muita aliança política, tem muita junção política que às vezes inibe algumas ações que não são tão políticas, que não eram para ser tão políticas e mais técnicas. Então, dentro do âmbito municipal, o que se pode observar muito bem é as situações de que existem muitos cargos comissionados. Isso automaticamente aumenta a gerência política sobre as ações públicas. Eu não sou um fã de concurso público, não. Porque, de qualquer forma, o cargo comissionado ele pode ser demissível ad nutum, né? Que é demissível pela vontade. E o funcionário público você não pode demitir para diminuir ou adequar a necessidade do funcionamento da máquina pública com o orçamento. Porque é empresa, vamos ver as empresas. Quando elas estão em dificuldade, elas tentam baixar seus custos. Às vezes, demitindo pessoas. A prefeitura deveria, pelo menos, poder fazer a mesma coisa. Você concorda? Concordo. E, na verdade, a gente, quando trabalhou em 2 municípios na Bahia, fizemos um trabalho de processos de sindicâncias, tanto investigativas, sindicâncias para apurar se aqueles servidores realmente estavam trabalhando, fizemos auditorias. Me conte esse resultado dele, porque aí eu quero saber disso. Não digo município não, que ninguém precisa saber, mas em geral. Pronto. E aí, quando começamos a encontrar diversas inconsistências, por exemplo, 40 horas e você trabalha em 2, 3 lugares diferentes e não tem como cumprir aquela carga horária. Ou eficiência do trabalho. Você pega um servidor que ele tem uma eficiência de 100%, você pega outro que tem uma eficiência de 5, 6%. E começamos a instaurar processos administrativos disciplinares. E ao começar a apurar, a gente viu uma celeridade no tratamento com a coisa pública dos próprios funcionários públicos. Pela primeira vez, a gente conseguiu observar que eles começaram a temer os processos administrativos. Mas isso não devia acontecer como se fosse um chicote, né? Porque temer é uma palavra... A gente devia fazer as coisas porque a gente deve fazer as coisas, não porque a gente tem medo de alguma coisa. Você não concorda, não? Claro, com certeza. O trabalho público, quando você participa de um concurso público para aquela função, você já sabe para que você vai ser nomeado, já sabe por que você está concorrendo. Então, muitas vezes as pessoas procuram estabilidade, mas não procura dentro daquilo um mínimo de interesse com a coisa pública. A gente devia escolher a profissão pelas nossas próprias vontades, em termos de talento, em termos de felicidade, então não em termos de necessidade financeira, né? Isso. Claro que o dinheiro é muito importante, mas ao mesmo tempo você trabalhar com aquilo que você não tem um mínimo de prazer e satisfação vai levar a um funcionário público extremamente moroso, que muitas vezes ocorre. E trabalhar com essa coisa pública e dentro disso você conseguir implementar sistemas, passar para a população as coisas que ocorrem dentro da prefeitura, até porque é obrigatório, lei da transparência, publicidade. Então, nós precisamos fazer isso. O funcionário público também precisa entender. E por isso que quando iniciamos em qualquer município, nosso primeiro trabalho de base é com o próprio servidor público. Não, vamos encerrar esse bloco, porque acabou o nosso tempo, mas eu vou iniciar o próximo bloco. Eu queria saber de você quais são as consequências em relação ao prefeito quando ele não arrecada ou arrecada mal dos contribuintes lá do município, tá certo? Perfeito. Voltamos aqui no Jogo do Poder com o Matheus Anjos. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando esta noite com o Matheus Anjos, falando sobre educação fiscal e, na realidade, a nossa vida é pagar tributos. Nós estamos falando sobre tributos em geral e como isso afeta a sua vida. No bloco passado ficou a pergunta, quais são as consequências do prefeito meio relapso na cobrança de impostos? Isso acontece ou não acontece e o que acontece quando ele é relapso? Iniciou-se uma cultura da gestão política
dentro do pagamento de tributo. Eu retardo a arrecadação ou a cobrança e, ao mesmo tempo, eu ganho uma satisfação popular. Esse prefeito não cobra tributo, esse candidato a prefeito não cobra tributo, ele é muito bom para a população. Quando na realidade não é, né? Como na realidade não é. Só que colocar isso para a população entender, a primeira pergunta, a gente quando participou de diversas ações sociais para demonstrar isso, a pergunta era, como é que não é bom se eu tenho que pagar? Até você conseguir explicar que a saúde pode melhorar, que a educação pode melhorar, que os investimentos podem melhorar, você também precisa... Mas esse pode melhorar é meio teórico. Mas assim, de qualquer forma, quando o cara não faz esses esforços que ele é obrigado a fazer para cobrar, quais são as consequências que podem acontecer com os prefeitos? Pronto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga o prefeito a realizar as cobranças que são pertinentes. O próprio Código Tributário também traz a possibilidade de responsabilidade funcional, tanto do gestor ou de quem também estava no setor de tributos. O TCM, ele começou, há uns 3, 4 anos, a fazer uma análise mais rigorosa sobre as contas públicas na parte tributária. E essa ineficiência de arrecadação pode gerar a rejeição de contas. E isso, claro, pode gerar o pagamento, tanto civil, quanto o pagamento de multas pelo gestor e, em caso de reincidência, pode levar também à inexigibilidade. Então, ele pode ter consequências sérias com a não arrecadação. Mas aí ele se torna inelegível, é? Inelegível, sim. Isso é a pior pena para um prefeito, né? É aí que a gente trabalha. Ao mesmo tempo, você tem uma população em diversos municípios que a gente trabalha que nunca pagou. Você tem que instituir, começar a criar essa cultura, apresentar também para o Tribunal de Contas, olha, eu não tenho como também modificar uma realidade da noite para o dia, mas estamos unindo todos os esforços possíveis. E também existe um grande ponto que é, eu faço as medidas administrativas, mas às vezes compensa eu ingressar com a execução fiscal de 100, 200, 300 reais. Não, isso eu não acredito que vale a pena. Existe uma Porque o custo de fazer isso é muito maior. Perfeito. E isso a gente tem discutido quando enviamos os relatórios para o Tribunal de Contas, muito. E ele responde o que normalmente? Na verdade, na maioria das vezes, eles querem que sejam utilizados todos os meios viáveis para realizar a cobrança. Não prescrever o crédito, então não perder esse crédito. Mas a viabilidade da cobrança, ela é extremamente desconexa. Eu não tenho como fazer 5, 6, 7 mil ações de R$100. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta assim, porque gastar dinheiro e arrecadar dinheiro são duas bandas da mesma moeda. Sim. Né? Você já viu algum dos prefeitos que você assessora pensar em reforma administrativa para baixar o custo da gestão? Sim. Tem uma reforma administrativa em um município que já está em andamento, já é projeto para a pauta do ano que vem, já vem se trabalhando dentro dessa reforma para realmente enxugar as contas, os gastos públicos com o servidor. Esse debate é muito categórico, claro que tem o sindicato, tem a pressão também mídia e tudo mais, e aí está se criando agora uma reforma administrativa. Mas são poucos os prefeitos que têm, que têm a vontade e, ao mesmo tempo, a paciência, o trato de modificar ou pensar em modificar a administração pública interna. Isso é muito interessante, é muito viável, mas muitos prefeitos preferem deixar de lado isso também pela insatisfação popular. Em média, as prefeituras pequenas, as cidades pequenas, têm 50% da população empregado pela própria prefeitura. Isso era uma outra pergunta que eu ia lhe fazer. Porque, na realidade, como você tem muito pouco desenvolvimento econômico empresarial, né, no interior do estado, é mais comum que a maioria das pessoas seja funcionária da prefeitura, a receita, né, a renda da cidade advenha da prefeitura e da aposentadoria, né? Sim. Esses são dois elementos importantes. E se mudar com isso, você muda toda a dinâmica da sociedade, né? Perfeito. E aí... Ou seja, é um assunto complexo, cuja solução é demorada, tem que ser pensada e precisa da sua participação, telespectador.
Com certeza. Em alguns municípios a gente conseguiu já fazer algumas aplicabilidades de arrecadar e transferir isso para a população. Já transferiu, por exemplo, uma reforma de uma unidade de saúde da família, um maior desenvolvimento na parte de infraestrutura, criando novas obras públicas. Com isso, a própria população, ela vê que o tributo ele está sendo, de uma certa forma, administrado e investido na própria cidade. Então, automaticamente, se eu tenho reformas, eu posso criar novos setores. Eu entendo que a máquina pública ela também não pode ficar só recebendo novos servidores e aumentando os seus gastos. Mas, automaticamente, quando a população que depende daquela máquina pública, ela investe na máquina pública, ela também tem um retorno até de um próprio emprego. Então, tem municípios que a gente trabalha... Eu não sou muito favorável ao emprego público, porque emprego público não gera riqueza. Ele consome a riqueza gerada por quem tem o trabalho da iniciativa privada, porque quem gera riqueza é a atividade da iniciativa privada, ponto final. Sim. Ou seja, é o cavalo que puxa a carroça. O setor público é a carroça e o cavalo que puxa a carroça é o setor privado. E, em compensação, qual é o benefício que o setor privado tem nessa perspectiva de puxar essa carroça toda? É só chicote, meu amigo, é só chicote. Mas o mais difícil é a gente conseguir, em diversos momentos, empresas também que queiram investir nesses municípios ou queiram participar da criação de uma nova construção destes municípios. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de incentivo. Em diversos momentos, a gente tem municípios que vai uma fábrica, a gente concede benefícios fiscais, isenções, para tentar de todas as formas fazer com que aquela empresa fique naquele município. Mas às vezes há uma inviabilidade de entrega daquele material, de logística do produto e muitas empresas não ficam naqueles municípios. É muito difícil você conseguir isso. Então, por isso que aí a gente parte muito para a questão da agricultura, para a questão já das fazendas, incentivar o plantio e tudo mais, como uma forma de desopilar a máquina pública. Inclusive, as fazendas pagam imposto, mas é imposto rural e não vai para o município, vai para o governo federal, não é isso? Aí tem uma transferência. A gente trabalha muito em cima dessa transferência. Existe um convênio que você pode fazer com a própria Receita Federal. Se você fiscaliza e cobra, 100% dessa receita vai para o município. Sim. Se você só realiza a fiscalização ou a cobrança, 50% dessa receita vai para o município. Então, o município ainda se beneficia desse imposto que é arrecadado. Isso é muito bom. Mas, em muitos momentos, a gente prefere, às vezes, fazer uma modificação no plano diretor da cidade e colocar essas zonas como zonas de expansão urbana. E aí a gente consegue fazer a cobrança do IPTU. Sim, mas essa cobrança exige a implementação de infraestrutura, né? Botar poste, luz, pavimentação. Sim. E o que é muito difícil, porque não tem dinheiro, às vezes, para isso, né? Perfeito. Aí a gente tem que analisar cada município, como cada município e cada prefeito também. Se a gente trabalha mais com um prefeito de esquerda, ele às vezes tem um pensamento diferente de um prefeito de direita. Então, às vezes o prefeito de esquerda, ele quer trabalhar mais em cima da assistência social. Já às vezes um prefeito... Que é justo também. Justo. Pensamento, a gente utiliza ali os métodos tributários de indução e flexão que o tributo nos dá como forma de atingir a finalidade política também. Agora você me falou a diferença de esquerda e direita. O que é a diferença básica do prefeito de esquerda e de direita na prática? Na prática? Na prática, o prefeito de esquerda ele vai pensar muito mais na assistência social. No bem-estar da população. Creio que os dois pensam no bem-estar da população, mas Você se saiu bem nessa resposta. A distribuição é diferente. Um prefeito de direita, ele vai pensar mais na livre iniciativa, na iniciativa privada, tentar trazer empresas, diminuir os instrumentos fiscais, trazendo benefícios fiscais para essas empresas, mas automaticamente gerando novos empregos. O prefeito de esquerda, ele tem o mesmo pensamento de benefícios sociais, mas ele pensa em programas como a gente trabalha para prefeitos que pensou no programa de Vale Gás, no momento da pandemia, em programas de assistência social, de levar a população para fazer alguns tipos de procedimentos que naquela região não tem, mas que a população precisa. Então, assim, um trabalha um pouco mais a carência da prestação do serviço de forma mais instantânea. O outro trabalha com uma forma de as próprias empresas
automaticamente gerarem empregos, tirando mais da máquina pública essa obrigação e as pessoas conseguirem aí atingir o seu bem-estar, ter seu emprego, ter sua moradia. São formas de atuação diferentes. A gente vê isso muito na prática, até com o próprio direito tributário, quando a gente advoga para municípios que têm pensamentos políticos diversos. Capacidade contributiva é uma coisa importante e que aqui é muito mal administrado, mas vamos falar sobre isso, tá certo? Mas no próximo bloco. Tranquilo. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre educação fiscal. Tema árido, mas muito importante para a nossa vida e a sua vida também. Matheus, capacidade contributiva, o que é isso e por que isso é importante para o nosso telespectador? É muito importante a capacidade contributiva que cada pessoa ela vai contribuir de acordo com a sua possibilidade. Então, eu tenho uma possibilidade de efetuar o pagamento do tributo. E isso é muito analisado até nas questões de tributos municipais. Mas eu duvido que a Receita Federal olhe isso. Quando ela olha que você está devendo, ela vai lhe cobrar. Não quer nem saber se você pode pagar ou não pode. Não. Justamente. Do Estado Popular, o leão, quando vem, ele assombra todo mundo. Mas a própria capacidade contributiva é mostrar que cada um tem o que pagar o imposto, mas só posso pagar de acordo com aquilo que eu posso entregar ao Estado. Mas você acha que os tribunais estão atendendo a esse princípio constitucional da capacidade contributiva? Porque é muito difícil você ter uma decisão que reduza a cobrança de imposto pela possibilidade do sujeito pagar. Sim. E às vezes a gente aí advogando para o contribuinte, a gente vê em diversos momentos multas muito altas e aí você tem uma discussão muito grande, tanto de multa, tanto de infração, tanto de impostos que são elevados no nosso país. Nós temos, de acordo com o próprio Instituto Brasileiro de Tributação e Finanças, uma das maiores cargas tributárias do mundo. E o nosso índice de retorno ao bem-estar social fica atrás da Argentina, na América do Sul. Então, nós arrecadamos muito mais, mas não conseguimos passar isso ao contribuinte. Ou seja, somos competentes de cobrar escorchantemente a população, mas somos incompetentes de aplicação desse recurso, é isso que você está me dizendo? Justamente isso. E por isso que a maior parte do meu trabalho, quando vivenciamos os municípios, é tentar modificar essa realidade, chamando a população, pedindo uma credibilidade e chamando a população para participar do processo. Em diversos momentos fazemos audiências públicas, cursos para a população, para tentar explicar o básico do direito tributário, para ela sentir que ela está efetuando o pagamento, mas também que ela tem como cobrar de alguma forma. Mas isso me lembra algumas expressões interessantes da língua portuguesa. Por exemplo, a expressão o quinto dos infernos. Isso é um sofrimento. O quinto dos infernos, essa expressão vem do tributo do quinto cobrado na exploração do ouro de Minas Gerais. Então, isso denota um pouco a importância dos tributos na vida. Agora, e a aplicação desses recursos? Agora, na pandemia, foi muito importante a existência de recursos para aplicação que retornou para a população em termos de educação. Isso desorganizou muito a vida tributária dos municípios? Desorganizou... A pandemia, eu pergunto, né? A pandemia ela desorganizou de uma forma que o contribuinte, ele, em diversos momentos, não vai ter como pagar. Então, mesmo que você crie incentivos voluntários de pagamento, você tem uma dificuldade porque o país está passando por uma dificuldade financeira como um todo. E isso também, de uma certa forma, é normal pelo momento que a gente passou de pandemia. E aí, você cria alguns institutos, como uma possibilidade de refis, de diminuição de multas, juros no pagamentos, retiradas de honorários advocatícios, se esses processos já tiverem sido executados. Traz o contribuinte para uma realidade de, olha, vamos tentar pagar aquele valor, porque o prefeito ele precisa, de uma certa forma, arrecadar. E nesses municípios pequenos, como existe uma grande, assim, ou eu estou ao lado do prefeito ou eu estou contra o prefeito, essa maioria, pelo menos das realidades que a gente está vivendo, a gente consegue trazer para a gestão
e automaticamente fazer essa arrecadação. Você não precisa nem ser a favor nem contra o prefeito, você precisa ser a favor do município. Sim, com certeza. Essa é a visão real e ideal. Mas, em diversos momentos, você, pela parte técnica, tem os pensamentos que você precisa trazer a maior eficiência e equidade nos gastos públicos e no controle de arrecadação. Mas sem dúvida, né? Mas o político que decide ao final. Não, o que é muito certo, porque tem que agradar a população, e é muito claro que isso tem que ser feito. E a democracia é isso, né, meu cara? Sim, com certeza. E dizem que é um sistema ruim, mas não tem outro melhor, não. Sim, Então, se a partir do momento que a população escolhe o gestor, ele está ali para emanar a vontade do povo e, junto com o legislativo, eles têm que tentar, de todas as formas, viabilizar tanto a arrecadação como uma forma de transparência para a população. Em alguns municípios, a gente foi tramitar novos códigos tributários para trazer um sistema mais equíname, um sistema de uma segurança jurídica muito melhor, até para os próprios contribuintes. E as câmaras legislativas, muitas vezes, traziam uma imagem diferente para a população daquilo que a gente estava tentando aplicar. Então, a própria Câmara falava que não deveria tramitar, não deve passar o Código Tributário, porque isso trará um mal à população. Se você considerar que pagar é ruim. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu consigo aprovar conta do gestor? Você escolheu o gestor, você quer que esse gestor continue, de uma certa forma. Eu preciso aprovar as contas dos gestores, os órgãos de controle externo, eu preciso mostrar todas as formas viáveis que estão sendo realizadas para a cobrança, preciso educar a população para ela participar mais deste processo, para ela poder cobrar de perto os gastos e os financiamentos que a máquina pública está fazendo, e automaticamente eu preciso instrumentalizar toda a máquina pública para trazer de uma forma que não perca tanto esse dinheiro com questões procedimentais. Desburocratizar cada vez mais a máquina pública. Às vezes eu tenho 5 servidores em um setor. Eu não precisava de 5 servidores. Mas isso aí é reforma administrativa tão importante que a gente não consegue fazer porque politicamente é muito difícil. Agora me diga uma coisa que se tem falado muito com esse programa, desse novo programa social do governo federal, é a questão dos precatórios. O precatório parece que vai ser dado uma barrigada nos precatórios aí por um período. Aí eu lhe pergunto, o que é o precatório? Me explique também ao telespectador o que é o precatório e para que é que ele serve. Sim. Os débitos públicos, eles são realizados os pagamentos através das execuções, ou RPV, que são as requisições de pequenos valores, ou os precatórios. E aí, estes precatórios, você precisa efetuar o pagamento. Esses valores que a máquina pública precisa pagar para quem venceu ações judiciais, estima-se, em média, 89 bilhões de reais para o ano de 2022. A PEC dos precatórios, ela quer diminuir para, em média, 39 milhões, trazendo mais de 50 milhões, a média, para uma aplicabilidade no programa que vem a substituir o Bolsa Família. Ou seja, devo, não nego, não vou lhe pagar. Justamente. A visão é muito mais de interesse público, administrativo, como olha, eu não vou pagar esses valores porque eu vou investir muito mais agora na população de base. Aí existe os pensamentos de direita, de esquerda, o pensamento político de cada um que vive a democracia. Isso é uma medida para satisfação popular visando o voto? Ou isso é uma medida extremamente de instituição real, de uma política pública que visa erradicar a pobreza e diminuir a pobreza? Isso eu não sei. Isso é um questionamento que fica a cada tipo de pessoa e a cada pensamento que cada um possa vir a ter sobre o tema. É muito importante a questão também dos débitos previdenciários dos municípios. A PEC traz a possibilidade dos débitos previdenciários serem parcelados em 240 meses. E ainda a possibilidade de redução de juros, mora, para os municípios efetuarem os pagamentos previdenciários. Então, isso desafoga a União com o não pagamento dos precatórios, o adiamento do pagamento dos precatórios e também os próprios municípios também.
trazendo, a priori, uma viabilidade econômica para enfrentarmos, após esses anos que passamos de Covid, de crise, um novo cenário, tanto político como econômico. Estamos passando, ainda não acabou ainda não. Precisa ter cuidado. Agora me diga uma coisa, Matheus, estamos chegando ao final do programa, você quer deixar um último recado para o telespectador? O recado que eu tenho a deixar ao telespectador é que participe um pouco mais da educação fiscal. Existem diversos programas, tanto municipal, estadual, da União. É extremamente viável fazer parte da integração econômica, entender e criar essa democracia tributária, porque atinge a todos nós. Muitas pessoas falam que não quer discutir política porque política não vale a pena. Mas nós somos seres políticos e precisamos da política como forma de manutenção da vida, do Estado, enfim. Obrigado pela sua entrevista, Matheus, foi legal. Te agradeço. Eu só quero dizer que discutir tributos é importante e discutir política tributária é importante, sobretudo porque mexe com o seu bolso, telespectador. Então, vamos pagar melhor impostos e cobrar a aplicação deles. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.